Graça e paz, meu nome é Simone Helena e você está no meu canal onde nós estudamos juntos, aprendemos juntos e oramos juntos as porções da palavra do Senhor. Eu estou numa série de meditações nas mulheres da Bíblia. O meu foco não é, como eu já falei nos vídeos anteriores, as mulheres famosas, mas eu sempre estou procurando trazer uma mulher que a gente quase não fala, quase não conversa, algo meio polêmico, né, da Bíblia. A Bíblia é repleta de mulheres maravilhosas, de histórias maravilhosas, e é sobre elas que eu quero falar hoje. Mas se você, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus entra na sua casa, na sua vida, no seu lar, neste momento, e que essa palavra possa trazer um diferencial no seu coração, possa preencher a sua dor, tirar suas dúvidas, porque a palavra do Senhor é para isso, é para nos preencher, curar, sarar, trazer mudança de vida e de expectativa. Hoje eu quero falar sobre uma mulher que teve a sua vida mudada por causa da decisão de um pai. Quantos nós temos a nossa vida mudada por causa da decisão de uma mãe, de um pai, de um familiar, até a nossa questão de confissão religiosa, nós tomamos posições diferentes por causa de atitudes de algumas pessoas sobre nossa vida. E eu quero falar de um dos textos mais polêmicos da Bíblia, um dos textos mais difíceis de interpretação bíblica, um dos textos que tem séculos de discussão, que é sobre a filha de Jefté. Hoje nós vamos meditar na vida dessa moça que a Bíblia nem fala o nome dela, mas o pai dela, a história a gente conhece bem, que foi Jefté, que está escrito lá no livro de Juízes. Antes de falar da filha de Jefté, eu quero contar para vocês, a gente vai ler um pouco mais a Bíblia, porque eu já falei que o texto, a história é uma das mais complicadas, então a gente precisa estar sempre pautada no que a palavra de Deus está dizendo. Então nós vamos ler um pouquinho mais a Bíblia hoje, para entender o que aconteceu na vida dessa mulher e desse homem. Eu quero lembrar que nem sempre o pai é ruim, né? Porque eu falei, a nossa vida às vezes é mudada por decisões dos pais. Jefté era um homem bom, mas a vida da filha dele, ele mudou completamente. E não foi para melhor, tá? A vida de sua filha. Vamos entender a história, como era o contexto histórico da época dos juízes, né? O povo sai do Egito, passa 40 anos no deserto, Josué toma posse da terra prometida, que está lá escrito no livro de Josué. Quando Josué morre, o que acontece? Acabou o líder, né? Porque até no momento que eles saem do Egito, o líder é Moisés. Depois o líder passa a ser Josué. E Josué morre, e o que acontece com esse povo? Aí entra a história de Juízes, lá no capítulo 2, do versículo 11. Eu quero que você acompanhe comigo, abra sua Bíblia, acompanhe comigo para você entender essa história muito polêmica. Fala assim, capítulo 2, verso 11, o que aconteceu com o povo depois que Josué morreu. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e prestaram culto e serviram aos Balaíns. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinham feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelo povo ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Deixaram Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os poliaram, e os entregou aos inimigos que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Então, quer dizer, aí eles passaram a adorar outros deuses, e a ira do Senhor veio sobre ele, e Deus levantou sobre o povo de Israel inimigos. Verso 15 fala assim, capítulo 2, verso 15. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles, para lhes derrotar, conforme tudo quanto lhe havia advertido e jurado. E grande aflição e angústia dominavam todo o povo. Quer dizer, o povo não vencia nenhuma guerra, porque eles haviam se afastado de Deus. Então Yahvé levantou juízes
Não juízes como a gente vê hoje, que julga no tribunal. Os juízes eram como se fossem líderes de guerra, né? Então, levantou juízes, líderes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam para saquear. Mas não escutavam nem ouviam seus juízes. Quer dizer, eles só queriam que eles lutassem e ganhassem a guerra. Não queriam dar ouvido o que eles falavam. E eles se prostituíram a outros deuses e se prostraram diante deles. Depressa se afastavam do caminho de seus pais, haviam seguido, e obedientes ao mandamento do Senhor, e não acompanhavam a devoção dos seus antepassados. Então, quando Josué morreu, o povo se tornou idólatra, e cada um passou a fazer o que queria no seu coração. Não dava ouvido a líder nenhum, em momento nenhum. Então vinha, Deus levantava o inimigo, e aquele inimigo tomava anos da vida daquele povo, até que o povo resolvia parar e clamar a Deus, e Deus levantava juízes. E nessa história, nós vemos uma sessão de juízes, né? O primeiro foi Otniel, aí teve Débora, teve vários juízes, Gideão, até que chega... e toda vez que levanta um juiz, o povo, com o tempo... tem paz, quando vem a paz, eles voltam a pecar novamente. Depois de Gideão veio Jotão, perdão, Jotão não. Depois de Gideão vem Abimeleque. E a partir de Abimeleque, o povo volta novamente a fazer. Já passou muitos anos, gente. Cada juiz leva um tempo, cada período de guerra maior, e um desse período veio Abimeleque, depois, se eu não me engano, veio Jair, que agora não foi o meu foco ver quantos juízes havia se passado, até que chegou em Jefté. Lá em Juízes, no capítulo 10, eu quero entrar porque vamos ler a Bíblia e a gente precisa aprender que para ler perfeitamente a Bíblia, nós precisamos entender o contexto. E o contexto dessa história está em Juízes capítulo 10, versículo 6, que fala assim, Juízes 10, 6. Abra sua Bíblia e acompanha comigo. Contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. E serviram aos Balaíns, prestaram culto às imagens de Astarotes, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E assim, muito Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor, e não haviam lhe prestado o devido louvor e adoração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e por isso ele se entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os venceram e humilharam durante 18 anos, oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel, do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Parou aí. Eles passaram a servir aos deuses que aceitavam ofertas de pessoas vivas, queimavam vivos, Moloque, crianças, Baal, Astarote, as virgens eram queimadas, oferecidas. A abominação de Israel estava tão grande que eles passaram a adorar deuses que recebiam ofertas de sacrifícios humanos, e Deus levantou a ira contra esse povo. Só que o tempo passa, o povo clama e Deus levanta Jefté. Quem era Jefté? Jefté era o filho de uma prostituta com Gileade, né? Gileade era pai de Jefté, e ele teve Jefté como uma prostituta e levou Jefté para morar com ele na sua casa junto com outros filhos. Quando os filhos de Gileade cresceram, expulsaram Jefté de casa. E Jefté foi morar na região de Tobi, e ali ele foi morar nessa região junto com um grupo de homens, que eram homens maus, homens vadios, né? Juízes capítulo 11 conta essa história. Verso 3 fala assim, Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Então, esse era Jefté. Um menino que a mãe abandonou,
foi criado no meio de irmãos, meio irmãos. Os meus irmãos mandaram ele embora de casa. Ele saiu dessa casa e foi morar com homens, quer dizer, formou uma milícia e foi morar, passou a viver com esses homens vadios. Até que a história que eu falei para vocês, né? O povo, os amonitas estavam ali oprimindo e eles pensaram em quem? Quem pode ser um juiz para vencer a nossa guerra? Quem pode ser uma pessoa que possa lutar contra os amonitas? E eles pensaram, olha, Jefté está lá com um grupo lá de guerreiros, aqueles amigos dele, vamos chamar Jefté. E eles fizeram isso. Né? Está lá em Juízes, capítulo 11, verso 10, fala assim. Não, Josué, capítulo 11, verso 9. Então Jefté declarou aos anciãos de Gileade: se me viestes levar de volta para casa a fim de combater os amonitas, e para que Yahvé os entregues na minha mão, então serei vosso comandante dessa missão. Ele aceita. E os chefes de Gileade prometeram: que o Senhor seja testemunha entre nós, se não fizermos tudo como disseste. Jefté partiu, pois, na companhia dos anciões de Gileade. O povo o aclamou como chefe e o comandante, chefe e comandante. E Jefté repetiu todas as suas declarações em Mispa, na presença do Senhor. Então, o menino rejeitado, o menino abandonado, o menino mandado embora, volta com grande honra para casa. Volta, o menino que era simplesmente o pior da sua casa, volta como um comandante guerreiro. A exaltação que Deus faz na vida de Jefté. Deus tira Jefté lá da humilhação e traz para o lugar de honra, como juiz, não como eu já falei, não é o juiz da terra que nós temos aqui, que vai no tribunal. Era um juiz de guerra, era um guerreiro, né? Deus levanta Jefté como um guerreiro. E Jefté vai conversar com os amonitas, ver se consegue paz através do diálogo, até que eles percebem que não, que vai haver guerra, que vai haver batalha. Então, lá em Juízes capítulo 11, verso 29, começa a nossa história sobre a filha de Jefté. Quando Jefté percebe que vai ter realmente guerra, ele não percebe que o Espírito de Deus já estava sobre a vida dele. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. No Antigo Testamento não é igual agora, que agora o Espírito Santo mora dentro de nós. Desde a descida do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo mora dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E como era no Antigo Testamento? Não, no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e ficava por um momento naquela pessoa para uma obra específica. Não significa que aquela pessoa realmente era um cristão, no cristão não, um judeu legítimo, né, conhecedor da palavra. Simplesmente o Espírito Santo entrava na vida daquela pessoa para mover, fazer algo, um propósito específico de Deus. E Jefté não percebeu que esse Espírito de Deus já estava sobre a vida dele, movendo ele para fazer a ação que Deus havia mandado. Aí, o que Jefté faz apressadamente, gente? Ele faz um voto. Então, verso 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e o dirigiu, olha o que eu falei, para uma obra específica, com poder, a fim de que ele atravessasse as frentes de Gileade e Manassés, passando para Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Ele não percebeu que ele já estava com a presença do Senhor. Ele achou que precisava de fazer algo a mais, de fazer um voto a Deus. Ele tinha fé. Aí, nesse momento, ele lembra do Deus de Israel, né? Que ele está lutando a favor do Deus de Israel. Só que na vida dele existiu sincretismo. Lembra que nós lemos que eles estavam adorando a outros deuses, que eles estavam voltados a outros deuses, que eles estavam numa sincronia entre o Deus de Israel na mente deles. Isso era certo? Claro, não era, né? E ele faz um voto a Deus, mas com um pensamento pagão. Ele faz um voto para Deus de Israel com um pensamento pagão. E ele fala, e Jefté consagrou este voto ao Senhor: se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ou seja, ele tinha consciência que era um ser humano que saísse da casa dele, um ser vivo, um ser humano, saia ao meu encontro. Quando retornar da vitória sobre os amonitas, esse será oferecido ao Senhor e eu sacrificarei em holocausto. Ou seja, Jefté, ele faz um voto
dizendo: se Deus me honrar, eu vou oferecer quem sair da minha casa em holocausto. Holocausto é oferta queimada por inteiro, inteiro é o holocausto. Está lá em Levítico, está lá na Torá toda a regra dos holocaustos. E diz a palavra do Senhor que Jefité ganha a guerra, combate 20 cidades, e no versículo 34 diz que quem chega, quando ele volta da guerra, quem encontra ele é sua filha dançando. Assim que Jefité retornou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando de alegria ao som de tamborins, e ela era sua única filha. Jefité não tinha nenhuma outro filho ou outra filha, ele só tinha esta menina. E diz a palavra do Senhor que naquele instante Jefité rasgou suas vestes de tristeza e desespero, porque ele deu conta do voto que ele fez. Ele ficou, minha filha, verso 34, muito aflito, terrivelmente aflito, desesperado. Ele fala: fiz um voto ao Senhor que não posso deixar de cumprir. Aí aqui começa a história de uma menina muito obediente. Primeiro eu quero trazer para vocês que melhor que não vote, né? A palavra do Senhor fala: melhor que não vote do que vote e não pague. Melhor não votar do que fazer um voto insensato. Por exemplo, voto: nunca mais vou cortar meu cabelo. Gente, todo mundo sabe que uma hora o cabelo precisa ser cortado, aparado as pontas, tem algum problema. Então, são votos tolos, são votos sem sentido. Deus não exige de nós votos. Nós, como seres humanos, que queremos votar, queremos uma barganha. Deus já estava com Jefité. A presença do Senhor já estava com Jefité, mas Jefité queria algo de barganha, algo que ele pudesse tocar, né? Que pudesse mover a fé dele. E ele faz um voto insensato, lembrando dos costumes pagãos, oferecer uma pessoa. Aonde Deus queria um ser humano? Aonde Deus queria uma oferta? Nem Isaac, que ele mesmo fala para Abraão: oferece seu filho para mim. Ele preparou um cordeiro, e Isaac não foi imolado, não foi queimado, porque Deus não é a favor do sacrifício humano. Deus não, ele é contra a Torá, a Bíblia, o Levítico, existe leis contra a oferta de seres humanos. E a palavra do Senhor também fala que quando você faz um voto tolo como esse, ele pode ser revogado. Mas é aí que está a questão da história. Será que Jefité conhecia a Bíblia? Essa aí é um pensamento para nós hoje. Você lê a Bíblia ao ponto de entender, saber tudo que você pode ou não fazer? Você lê a Bíblia sabendo que tem coisas que Deus não concorda que você faz e Deus é contra? Você lê a Bíblia para entender os preceitos, os mandamentos e a ordenança do Senhor? É uma pergunta, uma reflexão. Pois Jefité não lia. Se ele lesse, ele não faria esse voto de tolo. Hoje nós temos uma geração que pouquíssimo lê a Bíblia. Muito pouco. O que eu estou falando para vocês hoje não é para vocês aceitar tudo, é para ler lá, pesquisar se eu estou falando o certo. E Jefité não sabia que esse voto dele poderia ser revogado. É uma questão. Ou ele ficou sabendo depois que esse voto podia ser revogado. Esse é o ponto da questão. Será que Jefité realmente queimou sua filha quando ela voltou? Porque ela viu aquele voto, ela recebeu, e aí entra a obediência de uma filha. Ela vê o sofrimento do pai, ela vê o desespero do pai, e ela fala lá em Juízes, capítulo 11, que ela vai cumprir o voto do pai. E o voto era de sacrifício humano. Verso 36 fala: e a filha, compreendendo, lhe afirmou: meu pai, tu assumiste este compromisso com Deus. Trata-me, pois, de acordo com o que prometeste, porquanto o Senhor concordou em te vingar de teus inimigos, os amonitas. Em seguida ela acrescentou: concede-me, meu pai, apenas isto, deixe-me partir com algumas amigas por 2 meses. Vagarei e lamentarei pelas colinas colinas da companhia das minhas amigas, pois jamais saberei o que significa casar e ser mãe.
Vai, assentiu o pai, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela se foi, portanto, com suas amigas, caminhando sem rumo pelos montes, chorando e lamentando, porque nunca poderia tornar uma família, porque ela nunca casaria, né? O verso, a Bíblia judaica traz assim: você pode ir, ele respondeu. E ele a enviou por 2 meses. E ela partiu, ela e suas amigas. E lamentaram pelas montanhas o fato de que ela morreria sem se casar. Na Bíblia judaica traz que ela morreria sem se casar. Por isso que ela estava chorando pelos campos. E depois de 2 meses ela volta. No verso 38 fala assim... verso 39. Passados 2 meses, proposto, ela voltou à presença do pai e fez com ela o que havia prometido por meio do voto. Assim, ela morreu virgem. Desde então, nasceu uma tradição entre as mulheres israelitas de que saíssem as moças durante 4 dias todos os anos para juntos lamentar o ocorrido com a filha de Jefité. Na King James diz que ela morreu virgem. Na Bíblia judaica diz assim: depois de 2 meses ela retornou para seu pai e ele fez com ela o que tinha votado. Ela permaneceu virgem. Por causa dessa palavra assim, ela permaneceu virgem, que é a briga. Porque alguns teólogos de muitos séculos dizem que ele não sacrificou a filha por causa dessa palavra. Diz que ela deixou ela, isolou ela no meio de um local ou no meio do sacerdócio e ela não se casou. Outros já falam, não, por causa da palavra. E ele cumpriu o voto que ele realmente sacrificou a sua filha. Eu tenho a minha linha de posição, não quero dizer para vocês que eu concordo ou não, porque eu acho que cada um tem que aprender e estudar e tomar um bom caminho. Rashi, que é um comentarista judaico, ele não acredita que ela foi sacrificada em holocausto por causa da lei que diz que o voto pode ser mudado, né, voltado atrás se for um voto de tolo. Outros já acham que ele realmente sacrificou por não conhecer a palavra e por estar no meio do paganismo vivente. Mas o que eu quero trazer, a nossa reflexão hoje, o voto mal feito, as atitudes mal feitas do pai e da mãe que levam os filhos a chorar e lamentar. Essa menina, ela chorou e lamentou durante 2 meses sem saber o que aconteceria com a vida dela. Na concepção dela, ela tinha plena consciência que o pai iria levar ela em holocaustos, que ela iria morrer, que ela não saberia o que é ser mãe, ser uma família, e ela chorou muito durante 2 meses. Se ele cumpriu o voto, realmente ele cumpriu como uma questão de obediência ao pensamento dele, né, à palavra do Senhor. Lá na Galeria da Fé diz que Jefité era um homem de fé. Então, existem muitas dúvidas o que aconteceu com a filha de Jefité. Mas uma coisa eu posso ter plena consciência e certeza para te dizer. Essa menina sofreu muito. Essa menina chorou muito. E as filhas, a ideia de que ela morreu é por causa do costume que se criou das mulheres chorarem e lamentarem por ela. Se ela tivesse ficado realmente viva, é um ponto a se pensar. Se ela tivesse ficado realmente viva, haveria esse costume de chorar por ela todos os anos? Eu não sei. Mas eu sei que ela chorou e as amigas choraram e as mulheres daquela região passaram a chorar por causa do voto insensato de um pai. Quantas mulheres hoje choram porque foram abusadas por seus pais? Quantas mulheres choram hoje porque foram expulsas da casa dos seus pais? Quantas mulheres choram hoje porque passaram uma vida apanhando, agredida pelos seus pais? Quantas filhas hoje não têm seu nome escrito no registro civil porque o pai rejeitou? As atitudes dos pais vêm trazer consequências tristes, penosas para os seus filhos. E muitas, aonde eu quero chegar, aonde o Espírito Santo de Deus me direcionou para essa palavra hoje. Eu nem queria trazer esse texto por causa de ser tão complicado.
Mas o Senhor me mostrou já há vários tempos, é uma pesquisa que eu já venho fazendo há algum tempo, e o Senhor me incomodou de estar falando sobre isso hoje. Que a maioria das pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus, que rejeitam a paternidade de Deus como Pai, são pessoas que sofrem abusos emocionais, físicos, dos pais da terra, de mãe e pai. Então ela não consegue acreditar num Deus Pai, porque o Pai da terra não é um Pai verdadeiro, não é um Pai de verdade, é um Pai opressor, é um Pai abandonador, mas Deus não é esse Pai. A palavra do Senhor fala que ainda que uma mãe esquecesse do filho do seu ventre que mama, Deus jamais esqueceria de ti. Então, a figura paterna, ela é rejeitada, a figura de Deus, Pai, ela é rejeitada por muitas pessoas porque ela faz uma associação do Deus, o Pai da terra com o Pai do céu. E dessa manhã nós falamos de uma menina que ela chorou, que ela sofreu, mas ela ficou em obediência ao seu pai. Ela poderia ter se rebelado, ela poderia ter se revoltado, mas ela foi uma filha obediente, como Isaac foi obediente a Abraão. Você acha que Isaac não subiu aquele monte sabendo o que iria acontecer? Porque ele fala assim, meu pai, a lenha e o fogo estão aqui, mas cadê o cordeiro? Ele caiu a consciência que ele era o cordeiro. Ele era um filho obediente. A filha de Jefité era uma filha obediente. Mas o tempo todo ela poderia ter se revoltado contra o pai dela, mas ela não se revoltou. E por que eu e você vamos nos revoltar com Deus por causa das atitudes do nosso pai, nossos parentes na terra, por causa de um avô, por causa de um tio que fez uma coisa errada? O ser humano, nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma malignidade. A terra está debaixo de uma malignidade. E que o mal é a ausência de Deus. Aonde Deus não está, o mal opera. Aonde a presença do Senhor falta, o mal opera. E todas as vezes que nós clamamos a Deus, que nós buscamos, nós vemos pelo contexto juízo, que nós clamamos a Deus, que nós buscamos a Deus, Ele vem nos socorrer. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o tamanho do seu sofrimento, eu não sei o tamanho da sua aflição, mas eu posso dizer plenamente que ao clamar a Deus, Ele nos sara. Se você tem uma dificuldade de entender a paternidade de Deus, nessa manhã eu quero levar você a refletir que os homens erram e pecam, mas Deus é aquele que está ali ao nosso tempo, querendo nos mostrar. Dê uma chance para Deus, dê uma chance para Ele te mostrar como Ele te ama, como Ele quer estar perto de você, como Ele quer cuidar de você, que Ele não é um Jefité que faz um voto insensato. Deus não falaria uma palavra para você e que Ele não cumpriria. Deus não faria algo contra você que lhe traria o seu mal. Deus é um Pai amoroso que disciplina, que ama, que ensina. Não é um Pai que vota algo sem pensar. Não é um Pai que deixa os filhos abandonados. Deus não é esse Pai. Deus é um Pai que abraça, que colhe. Deus, ele teve a capacidade de entregar seu único filho, Jesus, não porque ele era mau, mas por te amar demais, por me amar demais. O defeito de Deus é amar demais seus filhos, né? Se Deus tem um defeito, que Deus não tem defeito, Deus é perfeito, né? É amar. Ele ama demais seus filhos. E ele te ama, e ele está de braços abertos para te receber, está de braços abertos para te consolar de toda a dor que o homem causou, que um parente causou, que um familiar causou. Essa manhã o Senhor quer trazer cura na sua casa, essa manhã o Senhor quer trazer cura na sua vida, essa manhã o Senhor quer trazer cura no seu coração. Deus me fez levar a mostrar a você que o homem erra, que o homem peca, mas que o filho obediente, ele sempre está debaixo da graça do Senhor. Honra teu pai, que fala, é o único mandamento que traz vida. Honra teu pai. Por isso que muitos acham que a filha de Jefté não foi sacrificada, porque ela honrou o pai dela. A palavra do Senhor fala, honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra.
Então, a maioria dos comentaristas judaicos, Rashi, que é o mais importante de todos, diz que Jefté não matou sua filha, porque ela honrou o pai, porque ela obedeceu o pai, porque ela entendeu o preceito do pai. E muitos até dizem que ela passou a morar com Samuel, quando ela ajudou a criar Samuel quando era pequenininho no, no tabernáculo, né? Quando Ana entrega Samuel, né, como para ser sacerdote, né? Com Eli, entrega Samuel a Eli, e alguns comentaristas chegam a dizer que a moça que ajudou a criar Samuel foi a filha de Jefté. Se foi, ela realmente não casou e teve filhos. E aí que foi a tristeza de Jefté. A descendência dele acaba por aí. Ele não teve descendente, mas a menina ficou viva, segundo a tradição judaica, por causa da honrar o pai e a mãe, honrar o que o pai falou. Se você fica da linha que ela foi sacrificada, Deus perdoou Jefté por causa da sua atitude, porque ele viu a dor daquele pai. Nessa manhã, que possa haver perdão dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque não há homem que não peque, não há homem que não erre, não há homem que não faça uma coisa errada, mas o Senhor é aquele que consola, transforma e liberta os nossos corações. Deus, muito obrigado por essa palavra, que ela possa entrar como uma espada de dois gumes dentro de cada casa, de cada lar, de cada vida nessa manhã. Que ela possa ser uma chave de libertação na vida dessas moças que choram, na vida desses rapazes que choram, na vida dessas esposas que choram. Senhor, entra no lar, entra na casa, faz mudança. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra não fique vazia aqui, né, no YouTube, que essa palavra não fique perdida aqui, mas que ela possa alcançar o coração necessário. E que nós possamos ter retorno das maravilhas que o Senhor tem feito na casa de cada um. É isso que eu te peço nessa manhã. Que a sua palavra seja propagada, que a sua palavra seja ministrada, que a sua palavra venha entrar como Pai amado, uma palavra de transformação, em nome de Jesus, amém. Se você não acredita em Deus, porque você teve um pai ruim na terra, para refletir. Hoje você respira, come. Quem te deu esse alimento? Quem te deu fôlego de vida? Quem te gerou nos... Leia Salmo 136 e pensa como você foi gerado. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Vou falar de uma mulher que ficou tomando conta do monte de cadáver. Acompanhe minha série. Tchau.